Você costuma escrever? Se sim, sabe que para escrever minimamente bem é fundamental conhecer os sinais de pontuação. Em poucas palavras, os sinais de pontuação servem para organizar e dar sentido a um texto. Ao pensarmos neles, logo vem à mente casos como a vírgula, o ponto de interrogação e o ponto final, só para citar alguns. Mas todos aqui já devem dominá-los muito bem. Por isso, hoje eu resolvi trazer alguns sinais de pontuação deixados para trás, abandonados pelo tempo. Sinais esses que você provavelmente não encontraria em uma gramática tradicional, por exemplo. E é assim que, sem mais demoras, devemos conhecer os sinais de pontuação perdidos e obscuros. Acredito que uma boa forma de começar este vídeo seja falando sobre os casos mais famosos de sinais de pontuação obscuros, embora isso possa parecer contraditório. E é aí que entra o primeiro caso de nossa lista, o interrobang, a junção de dois sinais de pontuação bem conhecidos por nós, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, usado para expressar dúvida e surpresa ao mesmo tempo. Este sinal foi proposto pela primeira vez em 1962 pelo jornalista Martin Spector em um artigo da revista Type Talks. Nesse artigo, ele pediu aos leitores que sugerissem nomes para o novo sinal de pontuação. E, entre muitos concorrentes, alguns nomes interessantes surgiram, como exclamaquest e sclerotive. Mas nada tão icônico quanto interrobang, o vencedor da enquete. Apesar disso, não demorou para as pessoas deixarem de usá-lo, talvez porque fosse mais fácil utilizar o ponto de exclamação e interrogação lado a lado, como se faz hoje em dia. Uma das figuras mais notáveis do tema de hoje é Herbert Bazin, escritor francês que, entre tantas obras publicadas, merece destaque pelo ensaio Plumons l'oiseau, ou em português, Vamos Depenar o Pássaro. Sim, exatamente como você ouviu. Nesse ensaio, Bazin propôs 6 novos sinais de pontuação, cada qual representando uma emoção diferente ou um novo significado para a frase. Em ordem alfabética, começamos pelo chamado ponto de aclamação, usado quando queremos expressar alegria, felicidade ou algo semelhante. Depois, temos o ponto de autoridade, útil para quando queremos demonstrar, autoridade no que estamos dizendo. E os demais também são bem autoexplicativos, sendo os pontos de convicção, dúvida, ironia e amor. Particularmente, o que mais me chamou a atenção foi o ponto de ironia, pois, embora na fala seja relativamente fácil perceber quando alguém está sendo irônico, na escrita isso nem sempre fica tão claro para quem lê. No entanto, a maioria ou todos destes sentidos pode ser entendida somente pelo contexto, sem precisar de um sinal de pontuação especial para isso. E talvez seja por esse motivo que a proposta de Bazin não tenha ido muito longe. Ainda sobre a ironia, em português e outras línguas não há uma forma padrão de marcar esse tipo de expressão. Por isso, diversos sinais de pontuação já foram propostos para preencher essa lacuna. E se você tem boa memória, deve se lembrar do já mencionado ponto de ironia sugerido por Bazin. Mas saiba que este foi apenas um entre muitos outros que surgiram ao longo do tempo. O mais antigo deles, de que se tem registro, é o percontation point, ou ponto de percontação em tradução livre, que é justamente um ponto de interrogação invertido, proposto pelo tipógrafo inglês Henry Derham na década de 1580
para marcar perguntas retóricas, que também podem ser consideradas uma forma de ironia. Porém, houve ainda sinais específicos para indicar a ironia, como uma seta aberta voltada para cima, usada por Marcellin Jorbard no século XIX, e um sinal parecido ao ponto de interrogação invertido, proposto pelo poeta francês Alcantara de Brun, também no século XIX. Embora não seja um sinal de pontuação, uma forma mais moderna de expressar a ironia que vejo sendo usada é a dos padrões de capitalização das letras, ou seja, o modo como usamos maiúsculas e minúsculas em um texto. Um clássico exemplo disso está no meme do Bob Esponja imitando uma galinha, que costuma ser acompanhado de uma legenda com esse estranho padrão de capitalização. Outra maneira de indicar ironia, especialmente na internet, é o uso do itálico reverso, também conhecido em inglês como sertelix, técnica que consiste em inclinar as letras para o lado esquerdo, oposto ao itálico convencional que conhecemos. Na introdução deste vídeo, eu apresentei um breve resumo sobre a função dos sinais de pontuação, que são várias, e uma ainda não mencionada é a de marcar parágrafos. Poucos sinais possuem essa função, na verdade. O asterismo costuma ser considerado um deles. Em astronomia, um asterismo é um grupo de estrelas. Já na pontuação, um asterismo é formado por 3 asteriscos dispostos em forma de triângulo. Enquanto um único asterisco serve para indicar uma nota de rodapé ou censurar palavrões, o asterismo é usado para chamar a atenção para um trecho específico do texto, ou dividir capítulos, versículos e outras partes de uma obra escrita. No entanto, como os asterismos nunca se popularizaram, os editores costumam pular uma linha, usar subtítulos ou simplesmente 3 asteriscos em sequência para separar trechos do texto. Outro sinal com essa função se chama edera. A palavra edera em latim significa era, como a planta. A edera como pontuação foi criada para se parecer com essa planta e costumava ser usada para separar parágrafos em documentos escritos, muitas vezes sem iniciar uma nova linha. Seu formato lembra um coração envolto por ramos, e além de servir como marcador de parágrafo, também era usada apenas como decoração. Logo, não é de se estranhar que ela tenha caído em desuso, principalmente em textos escritos à mão, já que seu traço cheio de detalhes torna bem mais difícil escrever com rapidez. A edera seria algo como uma versão antiga do pé de mosca. Se você já usou o Word como eu usei para fazer este roteiro, talvez o reconheça. Ao fazer a pesquisa deste vídeo, percebi que todos esses sinais compartilham algo em comum. Todos eles foram criados para facilitar a nossa comunicação. Se nenhum deles perdurou, talvez seja porque ainda é muito difícil introduzir novas pontuações para as pessoas. É algo tão estabelecido, tão tradicional, que muitos nem questionam. Com isso, finalizo mais esse vídeo. Um ótimo dia a todos e até o próximo.